Graça e paz. Vamos dar início ao nosso culto de oração, pedindo a permissão ao nosso Deus e agradecendo por mais essa oportunidade que Ele nos dá de nos reunirmos e louvarmos e adorarmos o nome dEle. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse dia, te agradecemos, Senhor, por esta noite e te agradecemos, Senhor, pelos louvores, pela palavra, por tudo que será feito aqui, Pai. Que o Senhor, ó Deus, toque em nossos corações e que nós possamos ficar mais edificados, ó Deus. Abençoa, Senhor, aqueles que estarão assistindo esse culto e aqueles que virão assistir também, ó Deus. Que o Senhor abençoe cada um no seu lar, ó Pai. Muito obrigada por tudo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Alvo mais que a neve. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Sangue lavado com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus hoje estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós transportou. Oh, quão profundas as chagas que nos mostram o quanto Ele amou. Chaga pureza para o mais torpe pecador, pois que mais alvo que a neve o seu sangue nos torna Senhor. A te confessarmos e seguimos na sua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado mais alvo que a neve
busco, te procuro, ó Deus. Eu te busco, te procuro, ó Deus, no silêncio do estar. Eu te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Pois eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principado, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do
do amor de Cristo, porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, onde nós cantamos, Senhor, que nada poderá nos separar do Teu amor, ó Deus, nem fome, nem principado, nem coisas do presente, nem do porvir. É esta oração, ó Deus, que nós pedimos agora, ó Pai, que o Senhor, Pai, seja com aqueles que neste momento, Senhor, estão clamando por a Tua graça, Pai. Visita, Senhor, os enfermos, Senhor, nos hospitais, ó Deus. Aqueles, Senhor, que estão desenganados pelos médicos, ó Deus. Porque nós sabemos, Senhor, que o Senhor é o médico dos médicos, ó Deus. Visita também, Senhor, os nossos irmãos em Cristo que estão enfermos, Pai. Visita também, Senhor, aqueles que estão desempregados, ó Deus. Que de alguma forma hoje acordaram, Senhor, sem um motivo para viver, ó Deus, mas nós sabemos que o Senhor é o motivo da nossa existência. Ó Deus Pai poderoso, põe as Tuas mãos sobre todas as famílias que necessitam de Ti, ó Deus. Pai, eu clamo, Senhor, por cada vida, Senhor, que vai assistir esse culto, que está assistindo agora. Ó Deus, tem misericórdia das nossas vidas, Pai. Que nós possamos, Senhor, nos derramar diante de Ti e clamarmos e agradecermos primeiramente porque estamos vivos, ó Deus. E a nossa oração, Pai, é para que possamos nunca perder a nossa fé, mas que possamos ter a sabedoria do Senhor em nossas vidas. Te agradecemos e pedimos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Agora vamos ver a palavra com o pastor André. Boa noite, irmãos, graça e paz. É um prazer novamente estar aqui com os irmãos nessa quarta-feira, no nosso culto de oração. E agora eu quero convidar a você que está nos assistindo a abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 3, ou somente o versículo 3. Mateus capítulo 5, versículo de número 3. Diz assim: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus está dizendo isso no monte, talvez um dos mais conhecidos, né? Chamado o Monte das Bem-aventuranças.
E Jesus sobe nesse monte aqui no capítulo 5 para ensinar as pessoas, ensinar o povo que estava o seguindo. Nesse mesmo monte, Jesus ensina a oração do Pai Nosso, mas ele começa os seus ensinos aqui, esses ensinos preciosos que temos aqui, que se inicia no capítulo 5, no versículo 3, Jesus vai olhar para as pessoas que estavam ali e vai dizer essas palavras: bem-aventurados os humildes, ou em outras versões trazem os pobres, que o sentido da palavra é a mesma, de espírito, porque deles é o reino dos céus. Porque deles é o reino dos céus. Curva a sua cabeça, vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, diante do Senhor, diante da Tua palavra, Deus, que vai ser ministrada nesse momento, eu me coloco, ó Pai, como um mensageiro do Senhor, a qual necessita, ó Pai, que seja diminuído para que o Senhor cresça, para que a glória seja dada a Ti, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, me esconde atrás da Tua cruz, para que somente a Tua palavra, ó Deus, ganhe o destaque nessa noite, ó Pai, e não a inteligência do pregador, ou a forma como o pregador fala, ó Pai, mas que seja o Senhor. Por isso eu peço o auxílio do Teu Espírito Santo, que fale nos nossos corações nessa noite, ó Pai, no nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Eu duvido alguém que já não tenha passado por essa passagem, já não tenha lido, já não tenha decorado esses versículos que nós temos aqui, das bem-aventuranças, e eu tenho certeza que muitos, a maioria dos que estão assistindo aqui, conhecem essa passagem, já ouviu essa passagem. Mas quando nós olhamos para esse texto, amados, ou para um contexto todo do Sermão do Monte, como é conhecido, esses 3 capítulos, né, que se inicia no capítulo 1, capítulo 5, capítulo 6, e vai terminar lá no último versículo do capítulo 7 de Mateus. Jesus, né, ou o autor do Evangelho de Mateus, um dos apóstolos de Jesus, gastou aqui, né, lógico que na Bíblia, na primeira Bíblia, nos escritos de Mateus não tinha divisões de capítulos ou versículos, mas nós sabemos que Mateus gastou boa parte da sua escrita, deixando registrado para nós aquilo que Jesus disse no momento em que ele subiu no monte e começou a ensinar a multidão, começou a ensinar os seus seguidores. Então, quando nós olhamos para o sermão do monte num todo, nós temos que entender, queridos, que a gente não pode olhar principalmente aqui para as bem-aventuranças. Nós não podemos olhar e simplesmente achar que as bem-aventuranças é um conjunto de palavras bonitas que Jesus decidiu dizer. Na verdade, essas palavras que Jesus está dizendo aqui, elas representam aquilo que nós devemos ser como cristãos. Não é simplesmente ler, não é simplesmente achar bonito o que Jesus disse aqui, mas na verdade, quando nós olhamos as bem-aventuranças aqui, nós temos que ter em mente que é justamente isso que Jesus espera que nós sejamos, que faça parte da nossa vida, do nosso caráter, da nossa filosofia de vida, da nossa visão a nossa cosmovisão, a maneira como nós enxergamos a vida. As bem-aventuranças têm que estar enraizada no caráter do cristão, no caráter do seguidor de Jesus. As bem-aventuranças, meus amados, não é um privilégio que poucos cristãos
ou dos pastores, dos diáconos, dos líderes da igreja. Não é um privilégio de uma minoria. As bem-aventuranças é um dever de todo cristão, de todas as pessoas. É um dever que nós devemos buscar e tentar alcançar a cada minuto, a cada segundo, a cada dia. Nós devemos analisar as bem-aventuranças aqui de Jesus, que Jesus diz, para então se espelhar nelas e viver as nossas vidas baseado nisso que Jesus está falando. Se você, meu querido, pegar apenas esses poucos versículos das bem-aventuranças e aplicar na sua vida, você já vai ser uma pessoa diferente de outras pessoas. Se você de fato pegar esses textos, como diz, o costume da escrita do Antigo Testamento, quando os salmistas diziam, quando os levitas ensinavam, dizendo que você deve pegar as escrituras e atar ao seu pescoço e escrevê-las no seu coração. E é justamente isso que nós devemos fazer quando olhamos para essas palavras de Jesus. E hoje, em especial, o versículo 3, quando ele diz que é bem-aventurado os humildes ou os pobres de espírito. O que é ser um bem-aventurado, amados? O que Jesus está querendo dizer aqui, quando ele fala bem-aventurado? Ou quando ele diz feliz, que quer dizer a mesma palavra. Na verdade, bem-aventurado quer dizer uma pessoa que é feliz ao extremo, ou feliz, vamos colocar aqui num contexto, para que a gente possa entender melhor. Um feliz ao quadrado, um afortunado, um homem que realizado, quer dizer essa bem-aventurança. Quando Jesus fala bem-aventurados, ele está dizendo assim, olha, feliz, muito feliz, afortunado, realizado é o homem, ou os humildes de espírito, ou os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. As bem-aventuranças, querido, vai demonstrar para nós que o verdadeiro caminho da felicidade, é como se Jesus estivesse dizendo assim, olha, você só vai ser feliz se você for um humilde de espírito. E assim sucessivamente nas outras bem-aventuranças. Mas o que Jesus está querendo dizer é que nós só seremos felizes se a nossa vida estiver enquadrada nesse conceito que Jesus nos dá aqui de felicidade. Nesses conceitos de felicidade. É como se Jesus estivesse olhando para você e indo, Quando você olha para as bem-aventuranças, você percebe que o ensino de Jesus vai muitas vezes em oposto do que é ensinado no mundo gospel religioso que nós encontramos aí fora. Enquanto o mundo prega que você só vai ser feliz se você conquistar as coisas, se você tiver um carro, uma casa, ser bem-sucedido, Jesus vai ao oposto de tudo isso e nos dá o verdadeiro conceito de felicidade, de como ele pensa a respeito da felicidade, do que ele deseja para nós como cristãos, ou entendendo que nós só seremos felizes, realizados completamente, se nós nos enquadrarmos nas bem-aventuranças. O mundo oferece uma felicidade
que só pode ser encontrada nas riquezas, nos prazeres, na abundância. Jesus, através das bem-aventuranças, ele vai contra essas coisas, dizendo que, nos apresentando aqui, o verdadeiro caráter daqueles que são felizes ou realizados completamente. Essa é a primeira bem-aventurança de Jesus. Jesus começa nesse ponto aqui. Bem-aventurados os humildes ou os pobres de coração. Não sei, eu acredito que a ordem seja essa. Ou talvez Mateus quis nos colocar nessa ordem com algum propósito. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês é a respeito dessa palavra humilde que aparece aqui, ou pobre. Talvez, num contexto do português, né, do brasileiro, nós não compreendemos muito o que quer dizer essa palavra humildade aqui. Às vezes nós achamos, né, uma pessoa humilde, aquela que, olha aquela pessoa, né, puxa, tá ali, ó, talvez a gente costuma fazer essa comparação. A pessoa às vezes tem um dinheiro, tem um alto poder aquisitivo, e de repente você a vê no meio de pessoas simples, aí você olha e diz, olha como é humilde essa pessoa, né? Ah, olha, às vezes você vê um jogador de futebol, jogando, um jogador famoso, jogando uma partida de futebol na praia. Aí você diz, puxa, como esse jogador é humilde, porque você entende que ele deixou, né, que ele tem um alto poder aquisitivo, e ele se rebaixou a uma pessoa normal, né, desconhecida, e você acha que ele é humilde por causa disso. Essa é a ideia que nós temos de humildade. Uma pessoa que, por mais que tenha um conhecimento de algo, e ela se faz humilde para conversar com uma pessoa que mal sabe ler e mal sabe escrever. O contexto de humildade que Jesus está dizendo aqui, no texto que nós lemos, Jesus está querendo dizer, meu querido, que nós devemos reconhecer, o humilde que Jesus está falando aqui, é aquele que reconhece as suas limitações. É ao contrário do que a gente é acostumado a ver. Nós somos acostumados a ver o que? O humilde é aquele que tem um alto grau, e ele se faz, e ele se rebaixa, e convive com pessoas normais, ou com pessoas simples, e isso nós entendemos que faz dele uma pessoa humilde. E na verdade, querido, a humildade que Jesus está falando aqui, o humilde de espírito, ou o pobre de espírito, que Jesus está dizendo aqui, é aquela pessoa que olha para ela mesma, por mais que por mais que ela tenha um poder aquisitivo alto, por mais que ela tenha dinheiro, um estudo, mas quando ela olha para si mesma, ela consegue enxergar a sua falência espiritual. Ela consegue enxergar e reconhecer que ela é dependente de Deus, que ela é totalmente falida espiritualmente, que ela precisa melhorar a cada dia. Nós temos o costume de medir a humildade das pessoas comparando com outras pessoas. É fácil, meu querido. Nós temos aqui um escadão onde mora ali, tem um casal pelo menos que mora ali no escadão. É fácil eu ir ali,
sentar com eles, aí vai passar alguém e vai dizer: olha que humilde, olha como ele é humilde, está ali sentado. Humildade não tem nada a ver com isso, meu querido. A humildade que Jesus está falando aqui é aquela pessoa que não vai se comparar com uma outra pessoa, ela vai se comparar a sua vida com o próprio Senhor Jesus. E quando nós fazemos isso, querido, aí fica fácil reconhecer a nossa humildade e a nossa falência. Quando nós olhamos, quando eu comparo a minha vida com Jesus, eu percebo o quão longe eu estou da perfeição, ou o quão longe eu estou da humildade, da perfeita humildade. Quando eu consigo, e é isso que Jesus está nos motivando a fazer aqui, quando eu olho para Jesus, eu consigo entender como eu sou pobre e humilde de espírito, porque eu reconheço a minha falência, e eu reconheço que sou pequeno demais para ser comparado com Jesus. Entenda, meu querido, Jesus está dizendo aqui, que é feliz aquele que consegue olhar para dentro de si e reconhecer a sua pequenez, reconhecer os seus pecados, como Isaías vai dizer, reconhecer que aquilo que eu acho que eu faço de bom, para Deus é como trapo de imundície. É reconhecer que nada que eu faça nesse mundo, eu vou conseguir ter algum mérito diante de Deus. Eu vou conseguir alcançar e Deus olhar para mim e falar assim: puxa, como é bom, como Ele é bom. Ele nem precisa de Deus, nem precisa de mim, Ele é tão bom que nem precisa de Deus. Jesus está nos incentivando aqui, meu querido, a ser mais humilde, a reconhecer quem você é. E quando você reconhece quem você é, quando você tem um profundo conhecimento de si mesmo, você vai chegar à conclusão que você é pobre de espírito, que você precisa de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo lá aos Coríntios, ele vai dizer assim, queria convidar você a ir lá em 2 Coríntios, capítulo 3. Segundo Coríntios capítulo 3, versículo 4. Olha a consciência que o apóstolo Paulo está tendo aqui. Ele está dizendo assim, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 4. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos, olha o que ele diz aqui, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. O apóstolo Paulo está reconhecendo aqui, que por ele mesmo, ele não era capaz de fazer nada. Ele está dizendo aqui que a sua suficiência vem de Deus. Quando nós olhamos lá para aquela passagem que nós lemos, de Mateus capítulo 5, versículo 3, ela é o oposto do autossuficiente.
O que é o autossuficiente? É aquele que acha que por ele mesmo, ele pode alcançar um mérito de Deus. É aquele que acha que por ele mesmo, ele pode fazer algo. Sendo que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para nós, olha como o apóstolo Paulo tinha um espírito humilde, como ele era pobre e humilde de espírito, porque ele vai dizer aqui, olha, de mim mesmo, eu não faço nada, não sou capaz, ele até usa a palavra, não sou capaz de fazer ou pensar algo. É como se ele estivesse dizendo assim, tudo que há de bom em mim, parte de Deus e não de mim. Tudo que eu faço de bom, para o reino de Deus, parte de Deus e não parte de mim. Assim é uma pessoa que não que vê em Deus a sua suficiência. Ela não é autossuficiente. Ela não diz assim, olha, eu não preciso de ninguém, eu não preciso de nada. Eu sou suficiente. A minha presença é suficiente. Quando o apóstolo Paulo está dizendo aqui para nós, o grande apóstolo Paulo, meu querido, está dizendo que por ele mesmo, ele não é capaz de pensar alguma coisa, ou de fazer algo, e sim, ele coloca todos os créditos da sua vida, ele entrega para o Senhor Jesus, ele entrega para Deus, que é o único merecedor de todas as coisas, de todos os créditos, é por isso que você já deve ter percebido que eu faço a mesma oração antes de pregar a palavra de Deus. Eu faço questão, meu querido, de dizer que é necessário que eu diminua para que Deus cresça, para que o Senhor cresça. Eu também gosto de lembrar que eu quero ser escondido atrás da cruz, porque somente o Senhor Jesus merece aparecer. Todo o crédito tem que ser para Deus, tem que ser para Jesus, meu querido. Eu ainda me assusto com pessoas ficando bicudo, porque querem receber créditos, querem aparecer, querem ser destaques. Quando o chamado que Deus tem para nós é para sermos humilde e pobre de espírito. Na sua vida, meu querido, quem tem que aparecer é Deus. É Jesus que tem que aparecer na sua vida. É Ele que merece os créditos, é Ele que merece a honra, é Ele que merece o poder e a glória para todos sempre. A Bíblia diz que Ele não divide a glória dEle com ninguém. Por isso que o primeiro chamado que Ele faz nas bem-aventuranças é o quê? Você quer ser feliz, quer ser realizado, seja pobre e seja humilde de espírito. Reconheça as suas limitações, reconheça as suas misérias. Aí sim você vai alegrar o coração de Deus. Quando nós olhamos para essa palavra humilde ou pobre, nós temos, no escrito do Novo Testamento, nós temos duas palavras que mais aparecem nos evangelhos ou nas cartas, ou nos livros do Novo Testamento. Duas palavras que, embora tragam o mesmo sentido de pobre, e a língua grega é muito parecida com o português, quando se refere às palavras, nós temos palavras no português, que usamos a mesma palavra com sentidos diferentes, mostrando coisas diferentes. Por isso que a língua portuguesa é uma língua muito difícil de ser aprendida. O estrangeiro diz que o português é terrível, porque há várias palavras que podem ser usadas em sentidos diferentes. A língua grega é muito parecida com o português. Inclusive, várias palavras que nós
falamos, né, que é do nosso vocabulário, ela vem do grego. Que nem quando você diz, eu vou no oftalmo. O oftalmo, a palavra oftalmo no grego é olho. E nós temos várias palavras que são derivadas da língua grega no nosso vocabulário. E a palavra pobre e humilde aqui, que Jesus diz, as mais conhecidas no Novo Testamento, ela diz respeito a uma pessoa que é pobre, mas que ela tem o suficiente para a sua vida. Ela é pobre por quê? Porque ela não consegue viajar no final do ano, ela não consegue comprar um carro, ela não consegue comprar uma casa, ela não consegue viver uma vida de luxo, então ela é considerada pobre, mas ela tem o suficiente para se manter, ela tem o suficiente para se alimentar, para dormir, para morar num lugar. Essa pessoa é considerada pobre, e nós temos essa palavra também nos evangelhos, esse tipo de pobre. E nós temos um outro tipo de pobre, que é a palavra, é o termo que descreve a pessoa que também é pobre, mas aquela pessoa que não tem absolutamente nada, nem o que comer, ela é desprovida de tudo. Ela não tem nada. É uma pessoa a qual nós conhecemos como miserável. Não tem nada. Nem o para se alimentar todo dia ela não tem. E é justamente essa palavra que Jesus está dizendo aqui. Quando ele diz o pobre de espírito, ele está usando essa palavra, que é aquela pessoa que é desprovida de tudo, que não tem nada, que não tem nem a sua comida do dia. É como se Jesus estivesse falando, você só vai ser feliz se você reconhecer a sua miséria e reconhecer que você não tem nada, que tudo que você tem vem de Deus, vem da parte de Deus. Deve ser grato a Deus. Não fazer de você uma pessoa orgulhosa, não fazer de você uma pessoa autossuficiente. Isso vai totalmente oposto daquilo que Deus quer que você seja. A palavra pobre que aparece aqui, meu querido, é a ideia do mendigo que se encolhe do frio, que dorme encolhido. Esse é um dos sentidos dessa palavra pobre. É a pessoa que se encolhe. Nós devemos olhar para as Escrituras, olhar para o nosso Senhor Jesus e mudar o caráter da nossa vida, mudar a nossa maneira de viver, nossa maneira de pensar. Não tem como você conhecer a Deus, conhecer o Deus das Escrituras, o Senhor Jesus, e continuar sendo orgulhoso, e continuar sendo autossuficiente, sendo que Jesus nos diz para ser pobre e humilde de espírito. Em Mateus capítulo 11, no versículo 5, a ideia é a mesma de pobre aqui. É a mesma palavra que aparece em Mateus capítulo 5, versículo 3. Em Mateus 11, 5, vai dizer assim. Vamos ler a partir do versículo 4. Mateus capítulo 11, versículo 4. E Jesus respondendo disse-lhes: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os coxos andam,
os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Jesus usa as pessoas mais desprezadas que tinha na sua época, os coxos, os cegos, os surdos, os leprosos, e coloca junto ali os pobres. E o pobre que Jesus coloca aqui é o pobre, é a mesma palavra pobre que aparece lá nos humildes de espírito, nos pobres de espírito. É a mesma palavra aqui. E Jesus coloca as pessoas mais desprezíveis aqui para dar um recado a João Batista, que pede aqui para que seus discípulos vá interrogar Jesus, mas também é um recado para nós, meu querido, dizendo assim, que aos pobres, aqueles que não são autossuficientes, aqueles que reconhecem a sua miséria, aqueles que reconhecem que são nada, que são miseráveis, a eles é pregado o Evangelho, é pregado a palavra de Deus. Para a gente encerrar, meu querido, Jesus vai dizer: feliz ou bem-aventurado são os humildes, né, ou os pobres de espírito. E ele vai terminar dizendo: porque se você consegue se olhar para a sua vida e enxergar a sua miséria, se você consegue olhar para Deus e dizer: Senhor, eu preciso de Ti, Senhor, eu preciso da sua graça, da sua misericórdia, se você consegue olhar para Deus dessa forma, e olhar para si mesmo, e chegar à conclusão que você é um miserável pecador, Jesus vai dizer para você: pois, pensando dessa forma, agindo dessa forma, se a sua felicidade está nas coisas de Deus, se você se faz, como Jesus está dizendo aqui, se você se faz de humilde e pobre de espírito, se você busca isso para a sua vida, Jesus vai terminar dizendo que de você que está me escutando aí, me ouvindo, me assistindo, que seu é o reino de Deus. O reino de Deus são para os humildes e são para os pobres de espírito. Não precisa de médico aqueles que estão sãos, aqueles que não conseguem olhar para si mesmo e enxergar que estão doentes e precisando curar da cura que vem de Deus, que vem do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas esses que conseguem olhar para dentro de si e reconhecer e ter um coração humilde e pobre diante de Deus, essas pessoas vão alcançar o reino de Deus, o reino dos céus, como Jesus diz aqui. Para encerrar, meus queridos, queria lembrar você de uma passagem lá em Lucas capítulo 18, a partir do versículo 9, aonde Jesus diz que duas pessoas vão ao templo para orar. Você lembra dessa passagem? Um fariseu e um publicano. E na oração dos dois, o fariseu olhava para os céus, dizia a Deus: Senhor, o Senhor sabe o que eu faço, o Senhor sabe que eu dou o dízimo, o Senhor sabe que eu oro 3 vezes ao dia, que eu já li a Bíblia não sei quantas vezes, o Senhor sabe de tudo isso.
E eu agradeço, Senhor, porque eu não sou como esse publicano, como esse homem, não sou como ele. Eu sou melhor que ele. Jesus vai dizer que o publicano nem sequer olhava aos céus, e ele com a cabeça baixa batia no seu peito dizendo: Senhor, tenha misericórdia de mim, pois sou um homem pecador. Jesus termina essa história dizendo: pois o publicano desceu, saiu do templo, justificado por Deus, alcançou a misericórdia de Deus, porque ele se aproximou de Deus com um coração humilde e quebrantado diante dele. Amém, meu querido? Que você tenha, que o alvo da sua vida seja conseguir ter um coração humilde e pobre de espírito, que a sua vida manifeste a verdadeira humildade, que é de reconhecer que você é falho e pecador, como eu que estou falando aqui para você. Não sou melhor que você porque eu estou aqui. Nós dois diante de Deus temos a mesma sentença. Somos miseráveis e pecadores. Curva sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, diante do Senhor, ó Pai, eu coloco cada vida, ó Deus, que está assistindo nesse momento, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, que nós possamos aprender, ó Deus, a ser mais humilde e pobre de espírito, ó Pai. Pai, que nós venhamos aprender a reconhecer as nossas limitações, reconhecer as nossas misérias, ó Pai. Que nós possamos reconhecer que sem o Senhor nós não somos nada. Que nós possamos reconhecer que sem a Tua presença, sem a Tua palavra, sem, ó Deus, o Teu Espírito Santo, nós não somos nada nesse mundo, ó Deus. Que nós possamos aprender, ó Pai, a dar toda a honra e toda a glória a Ti. Que nós possamos reconhecer o Senhor, ó Pai, como aquele que é suficiente para nós, ó Pai. Que os nossos pensamentos estejam, ó Pai, voltados para o Senhor, para glorificar o Teu nome e honrar o Teu nome. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, que eu oro e Te agradeço nesse momento. Amém. E graças a Deus. Amém, meus queridos. Deus abençoe a sua vida. O grupo de louvor vai cantar aqui mais uma música e assim nós vamos nos despedir. Até sexta-feira, no estudo, nas meditações que nós estamos fazendo, relacionadas à cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Na sexta-feira nós nos encontraremos de novo aqui, se Deus assim permitir. Deus abençoe. Um bom, não é bom final de semana, mas um bom restante de semana para todos, em nome de Jesus. Quanto mais estudamos a palavra do Senhor, mais descobrimos que somos miseráveis e que precisamos da graça e misericórdia dEle. Que possamos meditar no que foi falado aqui e que possamos viver humilhados debaixo da graça do Senhor. E que sempre a nossa oração seja que tenhamos o coração gratos, um coração disposto a obedecer ao Senhor. Que possamos entender que nós não somos nada e que só nele e por ele é que vivemos. Então, nesta música, cobre-me com tuas mãos, Senhor. Que seja sempre a nossa oração de sermos humildes e mansos perante ao nosso Deus.
sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Amém. Que os irmãos tenham uma excelente noite, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E nos vemos no domingo, no culto online.